eu venho de uma origem muito simples, na verdade. Então, sempre fui uma criança que morou na periferia da cidade, mas nunca tive nada além do básico, assim. Venho de uma família muito guerreira, meus pais sempre muito trabalhadores, minha mãe trabalhava com limpeza, meu pai era caminhoneiro. E eu sempre tive uma excelente educação, né? Eu sempre fui incentivada a correr atrás dos meus sonhos, mas entendendo as limitações da onde eu vinha. Nunca morei em contexto de favela, de ocupação, mas eu morava na periferia da cidade, onde no território lá era super comum a gente confundir escapamento de moto com tiro, e isso era normal, sabe? Então, morava na cidade industrial de Curitiba, e isso era, assim, frequente. Assim, Estamos falando dos anos 90, isso. Eu nasci em 92, Então, era outra... Agora, né, onde minha mãe ainda mora, é totalmente diferente. O bairro já tá melhor, já evoluiu. Mas na minha geração, na minha época de infância, isso era muito comum. Era muito comum as crianças brincarem na rua. É bem diferente do que é hoje. E aí, o que acontece, né? Eu sempre fui uma menina muito sapeca, assim. Então, aprontava muito, brigava na escola. Muito rebelde, sabe? Muito moleca. E com 15 anos de idade, eu tive minha primeira oportunidade de ter uma experiência artística na escola pública que eu estudava. Só que eu estudava numa escola mais distante da cidade industrial. Eu estudava no Santa Quitéria, porque minha mãe, por conta desse meu jeito, assim, ela me colocou para estudar num bairro mais distante para que eu evoluísse mais rápido, né? Para que eu me desenvolvesse, tivesse mais oportunidade. E aí eu ia de ônibus até o Santa Quitéria e estudei lá a minha vida inteira. E aí, com 15 anos de idade, as minhas amigas me convidam para participar de uma semana cultural na escola. Tipo um show de talentos, assim. E aí, na hora que elas me convidaram, eu muito esperta do jeito que era, né? Quem participasse dessa semana cultural, desse show de talentos, quem participasse dos ensaios não ia precisar assistir a aula. Daí eu fui. Falei, não, eu quero, tenho interesse. Eu sou super artista. Você tinha interesse na cultura ou ficar sem assistir a aula? Ficar sem assistir a aula. Tava querendo gazear a aula ali, né? Literalmente. E aí, fui junto com essas minhas amigas, ensaiei, nem sabia o que eu tava fazendo, Mas né? que você foi apresentar o quê? Era uma coreografia de hip hop. Então, tinha uma menina lá que sabia uns passos, enfim, era a época da MTV, via muitos passos, decorava e tal. E aí, beleza, chegou o grande dia lá no palco da escola, daí o colégio inteiro assistindo e tal, daí vários grupos que iam se apresentar, e aí a gente subiu ao palco. Na hora que eu dancei, igual eu disse, eu nem sabia o que eu tava fazendo, né? Antes disso, nunca tinha me apresentado, nunca tinha feito esse movimento. Na hora que eu dancei, que o colégio inteiro gritou, foi uma sensação maravilhosa. Eu senti uma sensação de pertencimento que me banhou, assim, sabe? Parece que eu tinha que estar naquele lugar, naquele momento. Eu olhei para aquilo assim, eu falei, caraca, que massa esse sentimento. E aí eu comecei a me questionar ali mesmo. Meu Deus, eu nunca senti isso antes, eu já tô com 15 anos. Nessa época eu já tava trabalhando, fazendo estágio. E aí eu comecei a me questionar sobre isso. Eu falei, não é justo que eu tenha sentido esse sentimento só agora, com 15 anos. Porque o que seria de mim se eu tivesse acesso a isso antes, né? Tipo, com 8, 9 anos de idade, imagina. Então era uma coisa muito deslumbrante, assim, pra mim, era um universo novo. E aí eu fui até a diretora da minha escola, depois dessa apresentação, e eu falei assim, olha, eu não sei dançar, mas eu quero abrir um grupo de dança aqui. O meu vizinho, naquela época a gente não tinha computador como tem hoje, né? Então o meu vizinho tinha um computador, eu falei, meu vizinho tem computador, eu decoro as coreografias vendo vídeo no YouTube, eu dou um jeito, mas eu quero abrir um grupo de dança aqui para que as crianças da comunidade tenham acesso a esse sentimento que eu senti. Mas não tão tarde, não com 15, 16, 17 anos. E aí a diretora da escola era mais maluca do que eu, porque eu tinha 15 anos, nem sabia o que eu tava fazendo. E aí ela concordou e eu comecei a dar aula de dança para as crianças no pátio da escola, na comunidade.